Boa noite, seja bem-vindo à Noite Informativa. Fez ontem um ano que desapareceu o jornalista da Rádio Comunitária de Palma, Ibrahim Mbaruku. As suas últimas palavras que enviou em mensagem para a família foram: "Estou rodeado de militares." Desde então, nunca mais se soube de Ibrahim Mbaruku. A sua família continua com esperança de que um dia volte a ver o seu ente querido. Vamos então analisar o que é que sucedeu ao longo deste ano, neste processo de apuramento do que se passou efetivamente e qual o paradeiro real do nosso colega de profissão. Para isso tenho como convidado o diretor executivo do MISA, Ernesto Nhanal. O MISA, ao longo desses 12 meses, tem estado a acompanhar então o processo da investigação, que culminou inclusivamente com a abertura de um processo ao nível da Procuradoria Provincial de Cabo Delgado. Vou então falar com o Ernesto Nhanal à volta deste processo do desaparecimento então de Ibrahim Mbaruku. Muito boa noite, Ernesto Nhanal, bem-vindo então à Noite Informativa. Como eu disse nas notas iniciais, Ibrahim Mbaruku desapareceu, portanto, há cerca de um ano. O que é que sucedeu ao longo destes últimos 12 meses no tocante à investigação sobre a morte sobre o desaparecimento de Ibrahim Mbaruku? Boa noite, Jeremias, e deixa-me, em primeiro lugar, saudar aos telespectadores da STV que estão a nos acompanhar neste momento e agradecer mais uma vez pelo espaço e a oportunidade de virmos partilhar informações sobre este caso que preocupa a todos nós. Como disse, no dia 7 de abril do ano 2020, o jovem repórter, jornalista da Rádio Comunitária de Palma, desapareceu, e no dia em que desapareceu, ele no momento teria mandado a mensagem aos colegas da redação a informar que estava cercado de militares, e houve uma insistência do colega que recebe a mensagem a informá-lo que a emissão estava para iniciar. Ao que tudo indica, o Mbaruku tinha feito uma emissão e havia uma de interregno, e nesse intervalo ele teria saído da sua motorizada. Então, ele nunca mais respondeu a esta mensagem, e do que consta é que ele desapareceu junto com a sua motorizada. Significa que as pessoas que levaram ao Mbaruku terão feito juntamente com a motorizada de que ele fazia se transportar. E o que aconteceu de imediato é que os colegas, tendo notado a gravidade da situação, teriam comunicado imediatamente às autoridades do distrito, nomeadamente a polícia, que dias depois nós, como MISA Moçambique, nos fizemos ao local e emitimos um relatório que efetivamente houve esta confirmação. O desaparecimento dele deu-se na vila sede de Palma. Exatamente, e confirmou-se que naquela hora em que o Mbaruku desapareceu, houve efetivamente uma rusga de militares. Então, há um conjunto de elementos que foram associados e um conjunto de acontecimentos daquele dia que permitiram que houvesse esta inferência. Pode não ser factual ou não, porque nós não sabemos até hoje onde ele está, mas há um conjunto de elementos, circunstâncias que dão a indicação de que ele poderá ter sido levado pelas forças de defesa e segurança, na medida em que naquela mesma hora houve muitas outras pessoas que desapareceram. E estamos a falar de um contexto. As coisas teriam mudado um pouco de lógica, de funcionamento, de atuação. Podemos lembrar o facto de 2019 e princípios de 2020 houve muita reclamação
dos métodos de atuação das forças de defesa. Coincidiu, curiosamente, com a altura da intensificação do conflito. Exatamente, exatamente. E também havia esta tendência de uma forte contundência em relação à atuação das próprias forças de defesa e segurança em relação aos civis. Então, foi um contexto onde assistimos muitas denúncias, muitas reclamações, e daí houve esta ligação de que poderia ter sido levado pelas forças de defesa e segurança. Também lembrar que tínhamos tido antecedentes em que 2 jornalistas tinham sido, de rádios comunitárias também, tinham sido levados em situações não explicadas, e mais tarde soube-se que estavam com as forças de defesa e segurança. Houve a formulação de um processo que depois foi comprovado que não tinha nenhuma base factual. Exatamente, exatamente. Mas voltando então ao caso do Ibrahim Mbaruco, há um processo de crime que foi aberto ao nível da Procuradoria local. Houve algum seguimento por parte das autoridades a este processo ou não? Da sensação que eu tive, o que temos até hoje é que é um processo que abriu-se para mera formalidade. Sob o ponto de vista do nível de resposta e de nível de dados e informações, não se produziu muito. Posso formular mais isto. Nós, como MISA, 6 meses depois do desaparecimento, fizemos no Japemba, que era para averiguar o nível de progresso que havia sido dado em relação a este caso e sob o ponto de vista substancial, não se tinha feito nenhum avanço, mesmo sob o ponto de vista de investigação. Haviam dados que nós coletamos que esperávamos que fossem de domínio, ou podiam ser até de domínio do sistema de investigação de crimes desta natureza, mas que, de uma forma geral, no nosso relatório nós mostramos que ainda continuavam vazios. Então, para dizer que até 6 meses depois, mesmo com diversas ações que nós fomos desencadeando, seja de pressão, assim como até de colaboração, né? No sentido de garantir que as próprias autoridades pudessem explicar melhor o caso, isto não foi feito. E penso que... Acha que houve uma ação, houve uma inércia por parte das autoridades na abordagem deste assunto? Não só inércia, até falta de transparência. Vejamos que o Mbaruco desaparece numa circunstância inexplicável. E desaparece um Mbaruco que era um colaborador de uma rádio comunitária e, por sorte, ele teve este rapto ou desaparecimento teve o impacto que teve. Tomamos conhecimento e sendo jornalista, tem a cobertura que tem a partir do MISA. O que eu queria dizer com isto dos dados que nós temos é que situações similares às do Mbaruco podem ter acontecido com outros cidadãos. Significa que ele aparece aqui não como um Mbaruco, mas como um conhecido, uma pessoa que exercia uma função pública e de impacto, sobre a qual nós podemos ter um exemplo do que está a acontecer em Palma ou em Cabo Delgado. Isto é, se tal acontece com jornalista de uma rádio comunitária, o que pode estar a acontecer com aquelas pessoas que são desprotegidas? E nós assumimos que é responsabilidade do Estado garantir a segurança dos seus cidadãos, não ao contrário do que pode ter acontecido. Dizemos que, a terem sido os militares, deviam ser eles, ou estão naquele contexto para garantir a segurança. E, tendo havido esses elementos todos de denúncia, eu acho que deveria ter havido uma ação pública por parte do Estado, não somente para explicar o crime, sob o ponto de vista de se localizar um Mbaruco, mas também, sendo um caso de dimensão pública,
um processo de prestação de informação sobre o caso. Então, digo que não só temos o problema de alguém que desaparece, mas também temos uma ilustração pela inércia da falta de responsabilidade dos agentes do Estado, sob o ponto de vista de nos explicar o que terá acontecido. O processo foi aberto em Palma, com a jurisdição, portanto, do caso, tendo ocorrido digamos, o desaparecimento dele lá. Há uma circunstância nova neste momento que é quase uma desarticulação das instituições em Palma, incluindo as instituições governamentais, Procuradoria, enfim. O que é previsível é que nesta altura nem sequer o seu processo exista mais. Como vimos, várias instituições foram alvo de incêndio por parte dos insurgentes. Isto reduz a expectativa de que alguma investigação ainda possa ocorrer. Sim, há um conjunto de elementos que foram recolhidos em Palma, mas ao que tudo indica, o irmão fez a denúncia na Procuradoria Provincial. Então, o processo, exatamente, o processo está na Procuradoria Provincial, mas, como disse Jeremias, este caso deu-se em Palma. Não é? E há um conjunto de elementos circunstanciais, um conjunto de fontes de informação que são relevantes, que nós acreditamos que deviam ter sido consultadas e, ao que apuramos, muito foi negligenciado. Então, mesmo a reconstituição deste caso poderá se tornar muito... Atendendo às circunstâncias todas que rodeiam neste momento... E todos esses acontecimentos que nós assistimos nos últimos dias. Então, tudo ficou quase que desorganizado e todas aquelas pessoas que podiam, diríamos, dar informações sobre este caso, se deram ou não deram, como eu disse, não houve nenhum relatório público que nos foi fornecido e o caso está sendo deixado morto assim como ele está. Ainda relacionado com isto, estamos num contexto de guerra em Cabo Delgado e como se costuma dizer, a verdade é a primeira vítima quando estamos em guerra. No princípio deste conflito em Cabo Delgado assistimos a muitas situações que o Ernesto aqui já narrou, em que as vítimas eram profissionais da comunicação social. Como é que têm sido os últimos tempos daquilo que são os elementos que vocês têm recolhido ao nível de MISA no tocante às liberdades dos próprios jornalistas em termos de ação de cobertura do conflito? Bom, penso que o que aconteceu foi que há uma tendência de percepcionar ou de não termos mais casos desta natureza. Não que as coisas estejam boas. Primeiro porque se instalou um clima logo do início de restrições e essas restrições não só foram sob o ponto de vista de políticas, mas também foram repressivas. Então, houve um clima de medo que se instalou e este clima de medo foi feito a partir de exemplos concretos. Digo, essas detenções e esses desaparecimentos. Então, o que aconteceu é que houve uma retração. Houve uma retração e daqueles, nós temos assistido isto, que daqueles que vão tentando cobrir também vão sofrendo certo tipo de represálias, seja a nível do debate público, seja a nível da opinião pública, das redes sociais e por aí em diante. Para dizer que esse ambiente de violência física contribuiu bastante para um certo silenciamento e acredito que o objetivo era este. Então, alcançou-se um pouco este objetivo, de permitir que os jornalistas recuassem e foi uma ação, diríamos, estratégica, porque eu lembro-me que foi no mesmo contexto que nós assistimos a legislação sobre o decreto das taxas, não só as taxas. Decreto 40. Né? Exatamente, o decreto que proibia a entrada de jornalistas estrangeiros. Houve um conjunto de ações estruturais que tiveram este efeito de silenciamento. Então, os casos não deixaram de existir porque houve uma abertura ou uma compreensão, mas porque o efeito medo surtiu o seu efeito porque os próprios jornalistas e as empresas retraíram-se.
a cobrir os acontecimentos de Cabo Delgado. Muito bem, eu quero agradecer a sua presença aqui, Ernesto Nhanala, por podermos lembrar este momento e não deixarmos então que este desaparecimento do jornalista Ibrahim Baruco portanto, se perpetue e caia no esquecimento de quem tem o dever de investigar. Muito obrigado. Muito bem, vamos avançar para outros temas. Hoje reuniu a Troika da SADC para analisar a situação em Cabo Delgado. Como estava prometido, os chefes de Estado da Troika da SADC vieram aqui a Moçambique, então, a Maputo mais concretamente, para analisarem a situação e definirem formas de apoio ao governo de Moçambique para fazer face ao conflito em Cabo Delgado. Dentre as decisões, portanto, as decisões saídas desta reunião e que foram portanto, colocadas em comunicado, destaque para o envio de uma equipa de avaliação técnica de imediato para Moçambique, previsivelmente para analisar então os tipos de apoio que se pode disponibilizar para Moçambique. A SADC propõe ainda uma resposta coletiva enquanto organização para abordagem a este problema e ainda a convocação de uma reunião extraordinária do Comitê Ministerial do órgão até dia 28 de abril, portanto finais deste mês, que reportará a cimeira da Troika do órgão extraordinário, portanto que vai ter lugar no dia 29 de abril de 2021. Ou seja, na prática, as reuniões que tiveram lugar aqui em Maputo vão ser aplicadas no final deste mês, aí sim, no sentido de se tomarem decisões substantivas daquilo que vai acontecer em termos de posição formal da SADC ao tipo de apoio que vai disponibilizar para Moçambique. Estes encontros foram precedidos de reuniões entre chefias militares e diretores dos serviços de informação e chefes de polícia dos países da SADC, portanto, que mostra que houve muita troca de informação relativamente a este assunto. Muito bem, para analisar este assunto, tenho comigo já vários convidados aqui no estúdio e também por via das plataformas Zoom. Vou pedir então a realização para nos colocar então os convidados que nós temos então a partir de casa. Dr. Ali Jamal, já o temos aqui em Skype. Vou ter também uma Matias Gente, tanto via Skype também, e Fernando Lima e Mohamed Yassin vão estar aqui no estúdio para nos ajudar então a analisar este assunto. Vou começar pelo Dr. Ali Jamal. Boa noite, seja bem-vindo então à Noite Informativa. Como eu disse no início, as decisões substantivas foram remetidas para o final deste ano, para o final deste mês, perdão. Há uma comissão técnica de avaliação que vai ser enviada imediatamente para Maputo, da SADC, para, pelo que se prevê, determinar qual é o tipo de ajuda que se vai disponibilizar para o país. Não sei se continuam com o Dr. Ali Jamal, em linha. Portanto, a primeira reação que eu queria ouvir da sua parte, Dr. Ali Jamal, é se esta decisão é consistente com aquilo que eram as expectativas desta reunião aqui em Maputo. Sim, boa noite, muito obrigado. Creio que esta decisão é consistente com aquilo que eram as expectativas de Maputo, embora alguns setores pretendessem ouvir que a SADC deslocaria um batalhão ou movimentaria forças ou equipamentos militares para a província de Cabo Delgado. Mas penso que aquilo que está a ser feito é avaliação técnica e, sem dúvida, que esta avaliação técnica, esta equipa técnica vai se deslocar ao terreno, sem dúvida que esta equipa técnica vai realizar encontros com especialistas do lado moçambicano e vai avaliar a situação e toda a necessidade que o país tem em torno do combate aos terroristas em Cabo Delgado. Mas creio que a avaliação técnica tem duas componentes. Não pode ser tida unicamente na dimensão militar do assunto, mas também tem que ser tida na dimensão político-militar. Quer dizer, sem avançar a dimensão política, não se pode falar da dimensão militar. Então, há uma componente inseparável daquelas duas dimensões. E faz todo o sentido
que a dimensão política faça parte desta avaliação, porque, afinal de contas, em Cabo Delgado não está só em causa a violência, os ataques que estão a ocorrer a nível militar, mas todo um conjunto de efeitos subsequentes, como deslocados, necessidade de assistência humanitária, etc, etc. Muito bem, já voltarei a si. Vou introduzir então os outros convidados que tenho aqui em estúdio. Como eu disse, tenho Mohamed Yassine, Fernando Lima. Fernando, vou começar por ti. Perguntava precisamente a mesma coisa, se esta decisão está dentro daquilo que é a expectativa do papel da SADC para o conflito aqui em Moçambique. Bem, boa noite. O convidado anterior respondeu parcialmente a esta questão. Não está dentro das expectativas, porque se esperava um batalhão ser enviado de imediato a Cabo Delgado, mas esperava-se sim uma resposta mais concreta, mais substancial em relação àquilo que são os problemas de defesa e segurança em Cabo Delgado e a própria ameaça que constitui a violência em Cabo Delgado. Então, há aqui um sentimento misto em relação ao comunicado da SADC, que é claramente um comunicado de compromisso, ou seja, temos uma situação, vamos dizer, de emergência em Cabo Delgado e a SADC diz daqui a 20 dias vamos dar resposta. Mas, no entretanto... 20 dias não é um período razoável para juntar várias sensibilidades? Não, Jeremias, porque uma parte dos países da região tem informações muito precisas sobre a situação de Cabo Delgado, nomeadamente a África do Sul, que tem dito várias vezes que tem inteligência, ou tem um serviço de informações dedicado a Cabo Delgado e que, portanto, conhece bem a situação. No entretanto, e acho que isso é importante, o Ministério da Informação do Zimbábue divulgou um Twitter do presidente Mnangagwa que adianta mais qualquer coisa, ou seja, ele diz que a Cimeira decidiu reavivar a força de intervenção da SADC e que agora compete aos chefes militares e de segurança dos países da SADC implementarem essas decisões. Ou seja, avança, digamos, muito mais do que apenas a simples comissão técnica. É preciso ver também... Esta força militar seria uma perspectiva de intervenção, de apoio logístico? Exatamente, porque a questão é a seguinte: há outros parceiros de Moçambique, que têm expectativa em relação à própria SADC, nomeadamente, e também sabemos isso, em relação ao apoio que podem prestar à África do Sul e ao Zimbábue numa intervenção em Cabo Delgado. Atenção que, e colocaste corretamente a questão, intervenção não significa mandar batalhões. Por exemplo, podemos ter um centro de comando, de controle e comando e comunicações e informação composto por especialistas da região, baseado em Cabo Delgado, apoiando as forças de defesa e segurança de Moçambique. Podemos ter transportes, podemos ter recolha de informações, podemos ter logística. Tudo isto pode ser intervenção o que não implica regional. Colocar homens na frente de combate. É isso? Absolutamente. Por outro lado, há também aqui um ponto importante que é preciso analisar. Na terça-feira, a DAG, que é uma empresa privada, outros diriam é uma empresa de mercenários, saiu de Moçambique. É certo que há uma outra empresa africana a atuar aqui, mas estes mercenários saíram de Moçambique. Ora, isto abre caminho para que outros interlocutores de Moçambique possam lidar de uma forma mais aberta em relação ao tipo de apoios que Moçambique precisa. A questão dos mercenários, a presença dos mercenários, era um impedimento a este relacionamento pleno com o Estado de Moçambique para uma cooperação institucional de outros países com... Fernandes, já voltaremos para isso, porque há um statement da União Africana que se pronunciava precisamente
a desencorajar a utilização de mercenários, à luz das convenções de que o Estado moçambicano é subscritor. Deixe-me introduzir aqui um momento e assim, queria ouvir também o seu primeiro comentário a este comunicado da SADC, dá 20 dias para trazer respostas concretas. Está dentro das expectativas, das suas expectativas em particular? Muito obrigado pela oportunidade de cumprimentar a Jeremias, ao colega Lima e também ao professor. Eu penso que aqui, primeiro temos que olhar para o que é que a SADC pode oferecer, do ponto de vista real, e o que é que Moçambique, na verdade, quer da SADC. Porque o que me parece é que Moçambique quer legitimar um preceito regional, que na verdade, faz parte da própria Constituição da SADC. Moçambique, ao aproximar da SADC, já deixou claro, antes do encontro, que não quer uma intervenção da SADC. Na verdade, quer que a SADC tenha um conhecimento real sobre aquilo que está a acontecer em Moçambique. E, por outro lado, também, o que é que a SADC pode oferecer? O que Moçambique quer agora é uma reação pronta para hoje e que pode ajudar Moçambique a sair do marasmo em que está. A SADC não está pronta, a SADC não tem capacidade militar hoje em dia, não tem capacidade de buscar recursos nem para a manutenção de paz em qualquer outro lugar. Já tentamos no Congo e foi o que foi. E acho eu que este comunicado, o vazio do comunicado, mostra aquilo que a SADC na verdade é. A SADC não é capaz de produzir nada para além de um comunicado. E um comunicado como aquele vai de encontro àquilo que Moçambique quer, porque o que Moçambique na verdade quer não é a intervenção da SADC, é um comunicado. Acho que é uma mera formalidade. Mera formalidade. E aqui há dois objetivos a longo prazo de Moçambique. O primeiro é dizer, fiz aproximação ao bloco regional que mostrou incapacidade de ajudar a resolver o problema, abrindo para aí a oportunidade de Moçambique escolher quem na verdade quer que lhe resolva o problema. E não só, se for olhar a composição da SADC hoje em dia, 2 países é que podem intervir do ponto de vista real para ajudar Moçambique, que é a questão da Angola e a questão da África do Sul. As maiores potências militares que nós temos. Angola tem um pronunciamento distanciado para qualquer decisão que Moçambique toma e a África do Sul tem interesses acima da intervenção da amizade. Quando Moçambique fala de cautela que deve ter em relação à soberania, e também assim o diz quando se trata da SADC, não está a falar do Malau, não está a falar de um Zimbábue. Eu tenho a certeza absoluta que está a falar de um país como Angola, que é produtor também de gás e petróleo, e um país como a África do Sul, que pela sua dimensão económica e militar absorve o interesse de Moçambique a qualquer altura. Muito bem, deixe-me ir ao encontro, já tenho a indicação de que o Matias Guentes está em linha, editor então do canal de Moçambique. Boa noite, Matias. Queria ouvir então a sua leitura sobre o comunicado de hoje da SADC, dá 20 dias para trazer respostas concretas àquilo que é a expectativa de Moçambique. Não sei se o Matias consegue me ouvir. Perguntava se a decisão da SADC de adiar tanto... Não sei se consegue... Não sei se consegue me ouvir. Exato, estou a ouvir perfeitamente. Pode falar. Não sei se consegue... Sim. Pode falar. A questão que eu colocava era... Queria ouvir a sua reação a esta decisão da SADC hoje. Boa noite, eu não consigo vos ouvir. Bom, vou pedir então a equipa, minha equipa de produção para ver se consegue falar então com o Matias para melhorar a sua comunicação. Peço então para me colocar o professor Ali Jamal para interagir com ele. Conseguimos então ter o professor Ali Jamal. Bom, não sei se... Bom, já está. Professor, a questão que eu queria colocar... O que é que... não sei se está... Vamos ter algumas dificuldades técnicas. A questão que o Yassine levantou há pouco tempo, o que é que a SADC pode dar a Moçambique no quadro daquilo que está a acontecer em Cabo Delgado? Há acordos, protocolos a nível da SADC, em que a agressão a um Estado é uma agressão a todos os Estados da SADC. No plano concreto,
entendendo a realidade dos países ao nível da SADC, o que é que nós esperamos que venha da SADC? Bom, não tem som o professor Ali Jamal. Peço para ligar o microfone, por favor. Peço para ligar o microfone. Não sei se acho que não me consegue ouvir. Sim. Sim. Consegue me ouvir agora? Agora sim, sim. Sim. Eu dizia que dentro da região e tradicionalmente a primeira coisa que a SADC oferece é solidariedade. E a SADC tem feito isto, aliás, o comunicado que fez menção na abertura do programa indica solidariedade com o povo e o governo de Moçambique. Então, isso a SADC está a fazer. A segunda coisa que a SADC pode fazer, e é esta parte que diz respeito a toda esta filosofia daquela equipa técnica, da nova reunião, das reuniões que passaram, é articular uma ação ou articular mecanismos que possam ajudar o Estado-membro a enfrentar os desafios de segurança que vive. E no caso da SADC, este processo começou há algum tempo, penso que começou por volta de 2018 e teve o seu auge no ano passado, quando se fez a cimeira, em abril, quando se fez a cimeira de Harare, e ficou claro a partir daí que a concertação com vista ao apoio que Moçambique precisa, aquilo que Moçambique precisa, pode ocorrer. E creio que a partir daqui surgiu uma bifurcação do multilateralismo para algum tipo de bilateralismo. Ouvimos alguns países a dizerem que estão prontos a articular-se com Moçambique, uma vez a SADC ter manifestado a abertura para esse fim. E esta é outra componente que a SADC pode oferecer. A um nível mais avançado, a SADC pode contribuir com ideias estratégico-operacionais a nível do combate, pode oferecer, por exemplo, treinamento e capacitação para as forças de defesa e segurança nacionais enfrentarem os terroristas no terreno militar. E a um nível ainda mais avançado, a SADC tem mecanismos, como já os tem usado, já os usou, já os experimentou no Congo, já os ensaiou no Lesotho. Então a SADC também pode envolver-se para este tipo mais presença físico-militar no terreno operacional. E esta presença físico-militar pode bifurcar-se para uma presença no comando diretamente e outra no apoio técnico e no aconselhamento operacional que ocorre. Nós temos que esperar, e eu tenho alguma esperança que esta equipa técnica, nos próximos 20 dias, vai produzir alguma coisa nesse sentido. O que nós temos que esperar é que a SADC ofereça aquilo que está mais próximo daquilo que é a expectativa do Estado moçambicano, por um lado, e, por outro lado, aquilo que está dentro das capacidades e da vontade que a SADC tem em oferecer. E gostaria também de aproveitar para dizer ao comentarista, o analista Mohamed Yassin acabou mencionando que a SADC não tem capacidade de mobilizar recursos. Isto não é tão verdade. Na área de resolução de conflitos, na intervenção que a SADC tem feito, no historial da intervenção da SADC, nós percebemos que a SADC tem entrado, por exemplo, hoje, a SADC tem uma força, participa militarmente dentro do Congo. E quando falo com equipamento, falo com recursos humanos capacitados e treinados, falo com equipamentos e capacidades militares no campo e falo igualmente com ação política. Então, isto tudo são capacidades que a SADC tem. E a SADC tem se articulado com a União Africana, junto do Conselho de Paz e Segurança, tem se articulado com as Nações Unidas
neste tipo de intervenção na RDC, no Congo. Então, não é verdade que a SADC não tenha capacidade de fazer mobilização de recursos. A SADC tem essa capacidade. Talvez essa capacidade não é automática quanto possa parecer, mas a SADC tem essa capacidade. Professor, vou começar. O Presidente da República ontem, no seu discurso, traçou, digamos, aquilo que podemos dizer, termos de referência para o apoio que nós queremos. Acho que pela primeira vez, de uma forma tão clara e inequívoca, o Presidente colocou os pratos limpos na mesa. E vou citar: os que vierem de fora não virão para nos substituir, mas para nos apoiar. É a frase que o Presidente pronunciou ontem no seu discurso na Praça dos Heróis. Isto quer dizer de uma forma inequívoca que o Presidente irá manter a estratégia seguida até agora, que é de procurar aceitar ofertas de meios militares de fora, no sentido de meios militares de treino, mas evitando uma intervenção estrangeira e mantendo as forças de defesa e segurança no comando das operações. É esta a ideia central. Sim, penso que é essa a ideia. E um dos panelistas, fazia menção a um facto: evitar intervenção nesse sentido. Pode ser que essa estratégia do presidente reforça precisamente, quer dizer, está no contexto desta ideia de que temos que evitar efeitos indesejáveis. Por isso, temos que ser nós no comando e, se formos nós no comando, também vamos evitar situações em que grandes decisões nacionais, como decisão operacionais de combate, estejam em mãos estrangeiras. E a nível do pensamento estratégico, isto é muito correto, todos os países fazem, nenhum país aceita que questões muito centrais que tocam com a soberania do Estado sejam geridas a partir de esforços conjugados ou a partir de intervenção de aliados. Enquanto o país tiver capacidade para o fazer, penso que o país vai alinhar e vai continuar nisso. E eu penso que o discurso que o Presidente fez mostra que, a nível do Estado, existe clareza sobre esta matéria e existe convicção que, para o bem do nosso processo de combate aos terroristas, para o bem do nosso país, é preciso que sejamos nós no comando e simplesmente nos limitemos a apoio do estrangeiro, que eles não nos substituam. Penso que o ponto está aqui. É preciso ter algumas precauções, porque há efeitos negativos de uma intervenção, de um envolvimento em decisões mais de fundo sobre essas matérias. Muito bem, já voltarei a si, professor. Fernando, também lhe coloco esta questão. Parece que o Presidente não tem dúvidas do caminho a seguir, tem de ser as Forças de Defesa e Segurança a liderar o processo. Qualquer ajuda que vier é para ser complementar, e, como dizia o Presidente, nas áreas em que temos fraquezas. É este o caminho? Jeremias, é assim. Por um lado, em termos de definição específica, parece haver um tabu em relação a algumas palavras, nomeadamente intervenção externa em relação à palavra soberania. A questão é muito simples. No passado, forças da Tanzânia e do Zimbábue estiveram aqui em Moçambique e não me parece que em algum momento a soberania de Moçambique foi reduzida. No teatro de operações em Cabo Delgado, esta empresa de helicópteros sul-africana esteve a atuar nas operações durante um ano. Não me quer parecer que ela roubou ou diminuiu a soberania de Moçambique no teatro de operações. O que é que então explica esta opção do Presidente? Bem, aqui há um problema complexo. O Presidente não é sozinho, apesar de ter o estatuto de Presidente da República, de chefe de Estado, de comandante em chefe. E temos uma nomenclatura em Moçambique muito conservadora e nem sempre o Presidente consegue convencer esta nomenclatura em relação
a determinados passos que devem ser tomados, nomeadamente em aspectos tão sensíveis como esse. Se recuarmos atrás, vemos que, por exemplo, o presidente Chissano, enquanto articulava o início das conversações com a Renamo, ia falando do não documento para a frente, não documento para trás, e o não documento era já uma base para uma negociação com a Renamo. Porquê? Porque exatamente havia setores dentro da Frelimo, nem pensar falar-se com a Renamo, para a Renamo e para os homens da Renamo havia apenas amnistia. Então, é preciso também compreender os contextos em que isso acontece. O que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, em relação à SADC, e eu acho que o professor Ali Juma, de algum modo, tocou nesse aspecto, não significa que Moçambique vai abdicar da sua soberania. Por outro lado, as próprias deficiências operacionais dos exércitos mais poderosos da região, África do Sul e Angola, e também, de algum modo, o Zimbábue. O Zimbábue tem um problema da crise económica dentro do Zimbábue. Isto pode ser colmatado por outros apoios de outros aliados de Moçambique. Ou seja, aqui nesta situação, por um lado, é confortável para Moçambique ter uma opção multilateral, através da SADC, mas depois, ao nível prático, fazer acordos bilaterais no sentido de ir buscar aquilo que mais lhe interessa. Nomeadamente, estamos a ver o treino dos Estados Unidos, o treino prometido de Portugal. Estes esforços podem ser complementados, por exemplo, com o apoio às forças da SADC. Vimos no Iraque e na Síria como as forças curdas, que foram a principal força de combate contra o Estado Islâmico, a serem apoiadas, por exemplo, pelos Estados Unidos. Ou seja, aquilo que se diz a guerra por proxy. Ou seja, alguém faz essa guerra em meu nome, mas é alguém outro que está a combater. Esta solução não está de todo afastada em Moçambique e, portanto, este cenário pode acontecer. O que não pode acontecer é que situações como Palma voltem a acontecer num contexto em que queremos avançar, por exemplo, com o projeto de gás da área 1, eventualmente com o projeto de gás na área 4, porque são reveses muito importantes que atrasam esses projetos e, portanto, Moçambique tem que ter uma base sólida em termos de segurança para depois consolidar e avançar noutros aspectos da natureza económica, como é o projeto na área 1. Já voltar assim, no momento assim também queria ouvir a sua leitura a estes termos de referências, balizas que foram estabelecidas. É o caminho certo ou não daquilo que foi dos torres, diria assim, que o Presidente estabeleceu? Eu penso que, como disse, a percepção que eu tenho é que o objetivo de Moçambique era exatamente um formalismo com a SADC. E eu até entendo o professor Eli Jamal, porque o professor Eli Jamal é da aula clássica de Relações Internacionais, mas o clássico de Relações Internacionais está ultrapassado hoje em dia. Hoje olhamos nós para teorias realistas e o realismo nesta situação daqui da SADC deixa-nos claro que só irá apoiar Moçambique quem tem poder para tal. Moçambique, ao pedir formalmente o encontro com a SADC, não é a primeira vez que isso acontece. Recordamos que já falhou, 16 horas foi feito cá em Moçambique, em que as pessoas estiveram cá e na presidência que depois deu para o torto e foram embora. Agora, eu acho que o que Moçambique quer, depois deste encontro, apesar de se ter dito que se irá ressuscitar o tal comando operacional militar a nível da SADC, seria bom se esse comando assim o fizesse. Recordar também ao professor que a nível do Congo, no apoio que a SADC fez, foram 2 países que colocaram lá financiamento, e eu me refiro a um financiamento imediato para ajudar Moçambique. Não há essa capacidade. Por outro lado, que é olhar o pronunciamento do Presidente da República, eu penso em 90% que o Presidente da República irá avançar com a liberdade das empresas que estão envolvidas no gás poderem se autodefenderem. E esta é a política mundial das empresas que fazem exploração
petróleo e gás. Não existe, mesmo fora ver a nível da África, com exceção da Argélia, nos outros países há uma força mista entre a força local e as empresas que assim investem. Moçambique tentou por um caminho diferente daquele que seria. O resultado, pelo simples não, é este em que a gente está. O Presidente da República, no meu entender, está a avançar para ultrapassar este empecilho, que é o posicionamento formal da SADC, que é também uma questão de ciúmes, porque, afinal de contas, quando a SADC entende que não é consultada pelo Presidente de Moçambique em relação ao apoio que quer, mas que o Presidente está a consultar outros, sabemos de antemão que, ao ser consultado, não irá poder prover Moçambique daquilo que precisa para se defender. 2. Nós podemos falar da contrapartida que a SADC retira daqui. Está claro que a SADC de hoje não é aquela que existiu na fase da sua criação. Os objetivos individuais de cada país fazem com que a Tanzânia, por exemplo, perceba que o seu problema é singular e deve se defender. O resultado disto podemos ver na expulsão dos 500 moçambicanos antes do ataque a Palma, e podemos ver agora também pelos relatos que a STV está a dizer, em que os moçambicanos são devolvidos a Palma, sabendo que há conflito. 2. Violando até os processos internacionais. 2. A África do Sul tem um interesse de defesa da soberania sul-africana, não exatamente para aquilo que Moçambique precisa a curto prazo. Muito bem, parece que já tenho uma... É importante referir que o único chefe de Estado que não esteve presente neste encontro de Maputo foi exatamente a Presidente da Tanzânia. Já vamos falar sobre isso. Matias, parece que já temos aqui Matias em linha. Matias, pois, perguntava-te, quando estávamos a ter problemas de comunicação, se o comunicado da SADC corresponde às expectativas que criou à volta deste assunto, e vou colocar a segunda pergunta que coloquei aos outros também, sobre que tipo de expectativa acha que tipo de expectativas tem do apoio que a SADC pode dar a Moçambique? Boa noite, Jeremias. Boa noite a telespectadores. Não sei se conseguem me ouvir agora. Agora sim. Pois, boa noite aos colegas de painel. Indo direto à pergunta que me faz, a primeira, sobre se as conclusões da reunião da SADC vão de encontro com as minhas expectativas. Eu acho que aquele comunicado espelha exatamente o papel que a SADC desempenha aliás, que nos habituou desde que começámos a ouvir falar da SADC quando é confrontada com as crises na região, e, na minha opinião, tem também que ver com a espécie de despacho saneador que foi fixado pelo Presidente da República no dia 7 de abril, ontem, porque o Presidente da República colocou as questões muito claras, ou seja, fixou mais ou menos aquilo que é o entendimento e a abordagem que Moçambique pretende neste caso. Concretamente, dizendo que não pretende ser substituído, e o tipo e o apoio que solicitou também tem que ver com o tipo da própria solicitação. Então, a partir o chefe de Estado colocou de lado a intervenção militar, ou seja, fica subentendido, de um lado, que pretende um tipo de, vamos lá chamar, de apoio logístico ou de formação, ou qualquer coisa assim relacionada. Portanto, para mim, a reunião da SADC não surpreende porque é mais ou menos nesses termos em que a SADC responde. E é preciso também ter em conta que Moçambique exerce a presidência neste momento da SADC, que o presidente Filipe Nyusi é o presidente de exercício, e era preciso buscar uma espécie de legitimidade para que qualquer outro tipo de ação que fosse empreendida pelo Moçambique não fosse vista como agindo fora da comunidade, que também acaba legitimando esse poder, entre aspas, que Moçambique tem na presidência
da SADC. Mas, no fundo, é aquilo que a SADC pode oferecer neste preciso momento. Agora, se me pergunta se é razoável, absolutamente não é razoável. Não é razoável por duas razões. Porque, por aquilo que já aconteceu em Moçambique, por aquilo que já aconteceu em Cabo Delgado, se a SADC fosse uma organização a ter em conta, em termos mais realísticos e em termos mais concretos, eu esperava um outro tipo de ação, por uma razão muito simples. Primeiro, porque há países da SADC que têm muita informação sobre Moçambique, refiro-me concretamente à África do Sul, refiro-me ao Zimbábue, refiro-me à Tanzânia. São países que não precisariam, vamos lá, de 30 dias para se preparar, ou no mínimo para tomar conhecimento daquilo que se está a passar em Moçambique. São países que poderiam ajudar-se do ponto de vista de informação. De forma muito imediata, aliás, já aconteceram reuniões em Maputo, já aconteceu uma reunião em Chimoio, se não estou a erro, com o presidente do Zimbábue, que são entidades que mais ou menos têm um conhecimento do que se está a passar. 21 dias é mais ou menos uma espécie, na verdade, aquilo que a SADC, na verdade, pode oferecer. Muito bem, Matias, uma outra questão, vou começar por ti. A Tanzânia, o Fernando agora até mencionava, e assim também, é um país, é uma variável, digamos, imprescindível na equação, mas não tem estado presente nestes momentos. Atendendo às relações históricas entre Tanzânia e Moçambique e o papel crucial que joga neste conflito por estar ali na zona fronteiriça, como é que explica esta ausência da Tanzânia? Mudou a liderança, mas parece que a linha política se mantém. Bom, eu acho que os especialistas de relações internacionais, um deles está ali sentado, o Dr. Yassine, mas eu acho que a abordagem da Tanzânia, não acredito muito que irá mudar com a nova presidente, porque a Tanzânia, desde o princípio, assumiu que o problema de Cabo Delgado é um problema interno de Moçambique e Moçambique poderia o resolver por si. Segundo, a Tanzânia tem exatamente os mesmos interesses a nível de exploração de gás que Moçambique. Ou seja, estou a tentar, sem muitos dados, mas estou a tentar assumir que a Tanzânia acredita que, ao seu miscuir na situação que Moçambique está a incorrer neste momento, atrai o inimigo para si, atrai um fogo que neste momento a Tanzânia não quer, porque a exploração de gás na Tanzânia está a decorrer de forma muito satisfatória, pelo menos dentro daquilo que são os seus planos. E a Tanzânia assumiu desde o princípio que este era um problema de Moçambique. E não acredito muito que haverá uma abordagem diferente, exatamente pela defesa dos interesses que a Tanzânia tem nesta área concreta, que coincide com os interesses que Moçambique tem. Não acredito muito que a Tanzânia poderá, o que é uma pena, porque tem laços históricos, na verdade. Moçambique tem um berço na Tanzânia, o movimento de libertação de Moçambique tem um berço na Tanzânia, mas a Tanzânia sente-se que sempre deu a mão a Moçambique e nunca obteve ganhos dessa mão, e neste momento acredita que se der a mão poderá atrair o inimigo para o seu lado. E muito bem. Não sei se podemos compreender. Muito bem, Matias, muito obrigado, já voltarei para si. Professor Ali Jamal, quero ouvir a sua opinião sobre o papel da Tanzânia. Não estaremos aqui perante uma relação dúbia de um vizinho e com quem temos relações históricas? Obrigado, Jeremias. Eu penso que as relações com a Tanzânia estão bem encaminhadas, estão no seu bom caminho. Mas penso que é surpreendente que a Tanzânia não esteja muito envolvida nos processos como está Moçambique. Mas há uma pequena linha que podemos explorar para compreender isto. E essa linha tem a ver com o facto de, ao mesmo tempo que a Tanzânia não está presente em Maputo, a Tanzânia está presente no terreno ao longo da fronteira para lidar com possíveis transtornos criados por terroristas dentro do seu território.
Mas eu acredito, eu não vejo as coisas de forma muito simplistas nesses termos, que a Tanzânia não quer ser catalogada como aliado e por isso pretende pretende ficar do seu lado, ignorando o assunto. Eu prefiro ver as coisas numa outra dimensão. De 5 anos para cá, sensivelmente 5 anos para cá, sem nos termos apercebido muito, a Tanzânia fechou-se um pouco para si mesmo. Umas grandes prioridades foram estabelecidas para dentro do seu território, nomeadamente para os setores econômicos e o setor de administração pública. Pode ser que isso tenha desviado um pouco a atenção tanzaniana de grandes envolvimentos a nível regional e continental. Num contexto de integração... Penso que já foi percebido dentro da SADC e também dentro da União Africana já foi percebido. Num contexto de integração... é que não devemos alimentar teorias de conspiração para sugerir que a Tanzânia não está interessada nos problemas que Moçambique vive. Tanto é que nós podemos falar de um complexo de segurança que envolve os dois países naquelas regiões fronteiriças, em que a segurança de um depende da segurança, em que um só estará seguro na medida em que o outro estiver seguro. Então, penso que a Tanzânia tem total consciência disto e neste ano tem havido, certamente nós não conhecemos e talvez não é público mesmo, mas tem certamente havido algum tipo de interação entre as autoridades moçambicanas e as autoridades tanzanianas para resolver alguns problemas associados a esses terroristas. Agora, se as pessoas tinham expectativas muito elevadas, como aquelas que nós assistimos há 30 anos atrás, envolvimento direto das forças tanzanianas em algumas frentes da luta com a Renamo, ou então se esperava um treino muito avançado, muito específico com forças, com especialistas tanzanianos. É claro que isso não aconteceu, é claro que isso também depende um pouco das capacidades que a própria Tanzânia tem e outras dificuldades que está a enfrentar neste momento. Muito bem, professor, já voltarei a si. Fernando, também queria ouvir a sua leitura muito rapidamente da questão da Tanzânia. Ainda tem outros temas aqui que queria ouvir a você. Muito simples, eu estou de acordo com o professor Jamal em relação ao nacionalismo de Magufuli e, portanto, a concentração da governação dele em questões da Tanzânia, não olhando muito para o contexto regional, nomeadamente com a cooperação de Moçambique. De qualquer forma... Será um pouco aquilo que já Angola faz há alguns anos já? Um pouco, mas não obstante, claramente há interesses partilhados entre Moçambique e a Tanzânia. E, ao contrário de Moçambique, a Tanzânia tem usado aquilo que se chama mão dura sobre todos estes movimentos radicais de base confessional que emergem na própria Tanzânia. De algum modo, não porque a Tanzânia está a exportar esses movimentos para Moçambique, mas muitos desses combatentes que neste momento fazem a sua jihad em Moçambique, vêm da Tanzânia, são de origem tanzaniana, são eles que controlam parte das bases que estão estabelecidas em Cabo Delgado, e aquilo que eles dizem é exatamente: temos que fazer o combate em Moçambique porque ainda não há condições para fazer esse combate na Tanzânia. Isto deve-se à grande repressão que existe na Tanzânia em relação a esses movimentos. E a repressão tanzaniana não é apenas sobre movimentos jihadistas, é sobre a imprensa, sobre a sociedade civil. A ascensão do Magufuli correspondeu a uma grande repressão sobre os movimentos cívicos e a imprensa na Tanzânia. Eventualmente, podemos ter uma abertura com a senhora Suluhu, mas continua a ser uma incógnita. Eu tenho em relação à Tanzânia, tenho uma análise um bocadinho diferente. Primeiro é que é preciso recordar que a Tanzânia está dividida, ela unida, mas está dividida em dois países internos. Um que é a Tanzânia para central, o outro é Zanzibar. O problema que está mais próximo de Moçambique, neste caso, são as ilhas ligadas ao Zanzibar. E a parte mais próxima para Moçambique, para além de Songeia, Mtwara e Tunduru, é a zona de Pemba. Olha,
No dia 19 de fevereiro, eu estive com o presidente que está cá da Tanzânia. Estive em Zanzibar e conversamos longamente sobre Moçambique. Há um interesse e daí a Tanzânia ter enviado o atual presidente de Zanzibar, Hassan Mwinyi, que é com quem estive e falámos sobre Moçambique, e ele mostrou total abertura para poder apoiar Moçambique. Mas havia uma questão, que é Moçambique formalmente não tinha feito um pedido à Tanzânia. Há conversas de corredor. Ia eventualmente fazê-lo via SADC. E acredito que agora vai acontecer. Por quê? Não só, tanto como já tive informação ainda ontem da liberdade e disponibilidade do presidente Mwinyi em continuar a conversa que a gente teve lá cá. E a conversa que tivemos foi exatamente sobre Moçambique, o que está a acontecer. Há liberdade por parte dessas ilhas em estancarem a insurgência, mas há um pedido formal por parte de quem de direito, neste caso, do governo, e há outro, aquilo que pode ser a conversa de eu e Lima, perante um presidente, e que no final diz, bom, mas ainda não ouvi nada formalmente. Por outro lado, a não presença da Presidente também pode ser pelo domínio do próprio processo. É uma Presidente ainda nova, ainda está muito virada para estabilizar a sua presidência, tendo em conta que é mulher, e na Tanzânia também temos este problema de ela não estar, o povo não estar confortável com ela sendo mulher e ser esta personalidade a mais ideal. Também porque o atual presidente de Zanzibar, Hassan Mwinyi, é filho do antigo presidente de Tanzânia, Ali Hassan Mwinyi, o que significa que a relação com Moçambique é muito forte, inclusive com o partido que está no poder. Só de crer que depois deste encontro de hoje, a Tanzânia terá um posicionamento formal. Sim, mas, e assim não te esqueças que a senhora Suluhu também vem de Zanzibar e era vice-presidente da Tanzânia. Portanto, não é que está a enfrentar o dossiê Moçambique totalmente novo. Há meia dúzia de semanas. Mas eu penso que pela questão interna, se for ver o comunicado que ela mandou, foi mesmo de que avançou com o atual presidente de Zanzibar, por ser alguém, recordar que este presidente sempre jogou um papel fundamental do ponto de vista diplomático na Tanzânia. E o comunicado da presidente da Tanzânia é no sentido de que avançamos com o presidente de Zanzibar para representar, e é uma representação condigna, o que significa que a confiança delas foi avançada com o atual presidente. Vamos avançar para mais um tópico. Quero ouvir o professor Ali Jamal. Vou pedir que sejam muito sintéticos nas respostas. Volto ao discurso do presidente e vou citá-lo. Estamos a superar uma situação de décadas de desinvestimento nas Forças Armadas. Fim de citação. O que é que o presidente quis dizer com esta mensagem que envolve ele próprio, que foi ministro da Defesa? Bem, de uma maneira muito direta, o presidente estava-nos a transmitir a ideia de que aquilo que aconteceu nos últimos 30 anos, falta de investimento nas forças de defesa e segurança, desde os acordos de paz, portanto, desde 94, aquilo que aconteceu, que é a falta de investimento, de capacitação adequada para as forças de defesa e segurança, tem que parar, e as forças de defesa e segurança têm que merecer prioridade de investimento nacional em recursos humanos, em recursos materiais. Muito bem. Matias, também coloca a mesma questão. Como é que interpreta esta mensagem do Presidente relativamente às Forças Armadas? Bom, parece que a imagem do Matias frisou. Não sei se conseguimos ouvir o Matias. Não, acho que não me ouve. Fernando, também, então vou para ti. Penso que seja sintético. Como é que interpreta o que o Presidente disse? Muito simples. O investimento de Moçambique foi em questões de manutenção de lei e ordem, na repressão, por exemplo, de movimentos cívicos, manifestações de rua. Por isso mesmo temos uma polícia forte, os grupos de operações especiais fortes e aquele ramo securitário que envolvia a combinação antigas FADM e a Renamo, esse foi negligenciado. E, claro, o Presidente está a fazer o meia-culpa para dizer
desinvestimos neste setor, as deficiências que estamos a encontrar têm a ver com problemas estruturais dentro das próprias Forças Armadas. Temos que investir nas Forças Armadas de Moçambique, é simples. Assim. Bom, primeiro eu penso que do ponto de vista estratégico, numa altura que nós estamos em conflito, igual ao que acontece em Cabo Delgado, um pronunciamento daqueles público por parte do Presidente da República é muito complicado, porque afinal de contas não só incentiva aos grupos terroristas de que o campo está aberto, não há tal capacidade de defesa. Mas eu penso que o discurso... Não quererá justificar esta manifesta fragilidade que todos nós vemos ao ataque aqui, a acolá. Eu penso... Aliás, ele deixou uma mensagem aberta. Não sabemos o que é que vai acontecer seguidamente, se voltam a atacar ou não. Eu penso que, para mim, o Presidente esteve errado. Ou seja, este tipo de informação, a ser verdade, não é passada em público. E, por outro lado, eu penso também que é uma mensagem para algum lugar, que não é exatamente aquele que a gente está a perceber, porque, afinal de contas, as dívidas ocultas também resultaram para ter compra de armamento, como vimos nos jornais no passado. O Presidente a assumir que nos últimos 30 anos está a deixar abaixo o esforço os presidentes que estiveram anteriormente a ele. Eu penso que foi uma posição descuidada em seguimento daquilo que foi a do Ministro também da Defesa. Ou seja, não aprovo nem aquela do Ministro da Defesa, num período de conflito candente como este, e muito menos a do Presidente da República. Matias, não sei se já temos o Matias, ouvimos a opinião dele muito rapidamente. Consegue me ouvir? Sim, estou a ouvir. Exato. Matias, a sua opinião sobre este pronunciamento relativamente às Forças de Defesa e Segurança? As Forças Armadas. Não percebi, Jeremias, não sei se podia repetir a pergunta. O pronunciamento do Presidente sobre as Forças Armadas, de que o que nós estamos a assistir hoje em dia é fruto do desinvestimento que foi feito nas últimas décadas, supõe-se que desde o Acordo Geral de Paz, naturalmente, as Forças Armadas ficaram fragilizadas. Ok, vou assumir que entendi a pergunta, que é em relação ao pronunciamento do chefe do Estado sobre o desinvestimento que foi feito nas Forças Armadas. É isso mesmo. Bom, eu acho que o Presidente aqui faz meia-culpa, porque ele também foi o Ministro da Defesa e participou em toda uma agenda de desinvestimento, que até é verdadeira, porque, no fundo, o que aconteceu nos últimos tempos foi sendo todo o investimento que era possível, que tinha de ser feito para o Exército propriamente dito, para a defesa da soberania nacional, foi encaminhado para outro tipo de forças, nomeadamente as forças de repressão a nível social. A polícia conseguiu meios nunca antes vistos, e que esses meios em nenhum momento servem ou serviram para o combate à criminalidade, mas sim para combate a pessoas devidamente identificadas, para combate a certos grupos da sociedade civil devidamente identificados. Era só ver qualquer tipo de anúncio de manifestações, era preciso ver o nível de desproporcionalidade com que a polícia se apresentava ou se apresenta nas ruas, e isso tudo foi notório. Nunca a nossa polícia de repressão, ou nunca todo o aparato repressivo esteve tão apetrechado. E isso tem as suas consequências a nível de gestão do Estado, porque em algum momento temos que decidir o que é prioritário. Portanto, priorizou-se mais a repressão estatal e não se investiu nas forças de defesa e de segurança. Matias é jornalista e editor do canal. Uma outra questão que salta à vista é a questão da cobertura deste conflito. O Presidente, esta semana, voltou a realçar a questão da soberania na tomada de decisão relativamente a Cabo Delgado. Esta ideia da autoestima que era muito cara do antigo Presidente. E, no entanto, vimos, do ponto de vista de cobertura jornalística, uma priorização de órgãos estrangeiros em detrimento de órgãos nacionais. Como editor, como é que olha para esta abordagem por parte das nossas autoridades? As nossas fontes são muito... Os órgãos externos
em detrimento dos nossos próprios órgãos internamente? Bom, o conceito de soberania nunca antes foi maltratado quanto está sendo maltratado agora, ou no mínimo com uma percepção, vamos lá chamar de dúbia. Porque o presidente trouxe-nos aqui o conceito de soberania nacional que está-se a pretender defender, mas quando olhamos para o teatro das operações ou quando olhamos para o que está a acontecer em Cabo Delgado, é tudo menos a soberania. E começo pela questão do uso de mercenários, que nunca até hoje foi muito bem explicado quem são aqueles senhores, ou em que contexto aqueles senhores estão e qual é a fatura que aqueles senhores nos vão custar. Depois, tem a questão da cobertura em si de toda a guerra de Cabo Delgado. O que está acontecendo neste momento é que os moçambicanos têm como a sua principal fonte de informação os órgãos estrangeiros. Por quê? Porque os órgãos estrangeiros, não sei, e o Estado moçambicano deverá explicar melhor isso, qual é o critério ou qual é a forma de gestão comunicacional que está a fazer, mas a verdade é que os órgãos moçambicanos não estão a ter acesso aos lugares, à zona de conflito, e isso desde o princípio foi assim. Aliás, o jornalista Mbaruco, de que falámos aqui quando iniciou o programa, ele é coeficiente desse tipo de gestão repressiva anti-imprensa, e isso foi crescendo, mas foi crescendo de tal forma que perdeu-se o controle. Quando o governo quis reparar esta questão, começou ou aprofundou o seu erro de abordagem, que é priorizar os órgãos de comunicação estrangeiros. Fiquei absolutamente arrepiado quando, no dia do ataque a Palma, o senhor Lionel Dyke, que é o CEO da empresa de mercenários que estava em Cabo Delgado, pegou no telefone e telefonou para a BBC, deu entrevista e disse coisas absolutamente monstruosas sobre o nosso exército. Passo a citar só algumas frases. Disse coisas como: este exército está mal equipado, está mal liderado. Portanto, é um cidadão estrangeiro que está contratado pelo Estado moçambicano, que está em Moçambique a travar uma guerra em Moçambique, que está a telefonar para um órgão de informação estrangeiro e a falar mal do exército moçambicano e a falar mal da abordagem moçambicana. Portanto, não consigo entender aqui qual é o conceito de soberania que estamos a tentar defender quando as práticas administrativas vão exatamente contra esta soberania. E se o Estado moçambicano quisesse com que esta guerra tivesse uma cobertura nacional, de forma a mobilizar todos os moçambicanos, de forma a mobilizar, porque no fundo este não é um problema só do governo, este não é um problema só do Estado, daqueles que exercem os cargos de direção. Este é um problema de todos os moçambicanos, e os moçambicanos acho que deviam ser os primeiros a ter informação do que está-se a passar, de forma a encontrar as melhores opções. Mas não me parece ser essa a opção do governo, que tem estado a priorizar. Ainda nos últimos dias nós vimos agora uma reportagem, quer me parecer que é da Sky News, que conseguimos perceber que o Estado convidou aquela jornalista ou convidou aquele órgão de comunicação social para um tour guiado na zona de conflito, e os órgãos moçambicanos não tiveram esse tipo de privilégio. Agora questiona-se de que forma o Estado, ou qual é o conceito que o Estado tem de soberania nacional. Muito bem, obrigado, Matias. Fernando, também especialmente jornalista e gestor de mídia, como é que processiona estas opções das instituições de governo? Jeremias, na nossa edição de amanhã, baseámos parte da cobertura de Cabo Delgado em reportagens do Daily Mail e do Times de Londres. Ou seja, isto mostra a ironia da situação. Numa guerra que acontece em Moçambique, temos que recorrer a fontes externas para dar aos nossos leitores a dimensão do que acontece em Moçambique. Isto faz-nos recuar muitos anos, para não dizer que, em termos de imprensa, parece que estamos numa situação neocolonial. Isto faz-me lembrar aqueles debates nos anos 70, quando íamos aqui na África Austral a reuniões em Lusaka, em que os jornalistas ambientes se queixavam que aqueles jornalistas famosos da BBC entravam na State House e cumprimentavam o presidente
da Zâmbia, tipo I Cannot, portanto, eles faziam parte da State House, enquanto que os zambianos estavam ali a ver se o presidente olhava para eles, fazia uma pequena declaração, porque a BBC a que dominava. Ora, parece que em Palma, quem domina são os média internacionais, e os moçambicanos apanham umas migalhas. Então, se forem moçambicanos e trabalhem para a imprensa independente, ainda são mais maltratados, porque não têm direito a terem as boleias, a terem o mesmo tipo de opções que, por exemplo, a televisão estatal tem. E a questão é, a verdade, aquilo que está a acontecer em Cabo Delgado é a maior vítima, porque eu vejo, e com o devido respeito aos profissionais do canal de Estado, há determinadas perguntas que deviam ser feitas no teatro das operações e não estão a ser feitas. Portanto, o público está a ser defraudado por estas pseudo-reportagens a partir de Palma. Portanto, é isso que está a acontecer e é isso que não devemos admitir numa situação como a que enfrentamos. O resto, acho que o Matias deu o panorama, ou seja, isto não aconteceu agora com o ataque a Palma, vem de trás a repressão e a hostilidade que há em relação aos jornalistas moçambicanos confrontados com a realidade de Cabo Delgado. Muito bem, você não é jornalista propriamente, por isso direcionei a questão jornalista, mas queria ouvir da sua parte uma outra dimensão. O presidente disse ontem que temos que ir além do domínio militar para dar esperança aos milhares de jovens sem emprego na região norte. Será que há uma percepção agora, finalmente, daquilo que são as raízes, além da dimensão externa, das raízes deste problema? Olha, eu fiquei feliz em ouvir o presidente a dizer isso, porque o que temos vindo a dizer todos estes anos é que a guerra contra o terrorismo não se faz somente com as armas, e que Moçambique, com as armas, sempre mostrou não estar à frente dos resultados da guerra. Mas, Jeremias, deixa-me fazer um comentário sobre a questão da informação, como disse. Um lado, Moçambique está a fazer uma narrativa de venda da própria guerra, ou seja, os que vêm a nível internacional vêm fazer a cobertura, quando vão para Palma, vê os destroços, culpam a insurgência. O jornalismo nacional, quando vai fazer a cobertura, fragiliza o governo, ou seja, do ponto de vista de capacidade de intervenção e de proteção dos cidadãos. Quem está fora, quando vem para cá, mostra os destroços causados pela insurgência e cria um sentimento de revolta a nível mundial em relação à insurgência, não em relação à fraqueza do próprio Estado moçambicano. E eu penso que é uma jogada muito boa do Estado moçambicano. A questão é, até quando? Ou seja, o que vende não é aquilo que quer que se consuma. Olha, é uma narrativa, quando a gente fala sobre a guerra ao vivo, é exatamente isso que os Estados fracos fazem, mas chegará um dia que irá colapsar. Em relação à pergunta que me fez, eu penso que o Presidente da República, em definitivo, percebeu, há duas questões levantadas pelo Presidente. Uma, é preciso dialogar. O mesmo que a SADC também diz no seu comunicado. É preciso perceber e dialogar. Mas nós sempre insistimos que é preciso dialogar para perceber o problema. Agora, o que é que pode acontecer? Quais são as respostas que o Presidente tem para oferecer? Identificou os jovens e tenho certeza absoluta que está a olhar para o ADIN como solução. Mas eu continuo a dizer que antes do ADIN entrar é preciso perceber a situação real dos que lá estão. Se isso não acontecer, nem estas iniciativas que o Presidente está a dizer hoje, que já deveriam ter sido feitas há muito tempo, na situação que Cabo Delgado está, não irão surtir efeito. Muito bem, muito rapidamente. Professor Ali Jamal, estou mesmo na parte final, numa pressão enorme do tempo. Este reconhecimento do Presidente de que não é para a via militar que se vai resolver integralmente o assunto de Palma, o que é que significa na sua leitura? Desculpe.
Desculpa, dizia que não percebi a pergunta. Não, o presidente dizia, e vou citá-lo, temos que ir além do domínio militar para dar esperança aos milhares de jovens sem emprego na região norte. Sem citação. Olha, eu penso que isto tem alguma relação com aquilo que um dos panelistas mencionava. Afinal de contas, o combate aos jihadistas não se faz só no plano militar. Então, penso que esta expressão que o presidente usou para nos chamar a atenção que o combate aos aquele que tem aquele que é obrigatório no terreno militar neste momento, mas tem outro que é complementar no terreno não militar, por exemplo, ao nível da organização da administração pública, para criar grupos de informação, mais ou menos, para saber, permita uma expressão para ao passado, para saber como é que as populações estão organizadas para detectar movimentos suspeitos. Este é um elemento. O outro elemento é olhar para aquelas outras dimensões muito importantes que podem fazer a mobilização de recrutas a favor do jihadismo, nomeadamente matérias de ordem social como o desemprego, atacar matérias de ordem social como o desemprego, oferecer condições educacionais adequadas em Cabo Delgado, oferecer alternativas de desenvolvimento básico para as populações em Cabo Delgado, para essas populações não serem tentadas a não se frustrarem e por essa via não serem tentadas a apoiar os jihadistas. Então, penso que a linha do combate multifacetado faz a partir daqui. Uma pessoa melhor instruída, uma pessoa melhor preparada para a vida, uma pessoa que encontra emprego, está em melhores condições de lutar a favor dessas condições de bem-estar econômico e social do que ser mobilizado para incursões jihadistas. Muito bem, muito obrigado, professor. Quero agradecer a todos. O nosso tempo já expirou, era tão bom, mas 2 horas parece um pouco cheio para aquilo que nós temos. A seguir, fica então com uma entrevista que fiz hoje ao professor Filipe Paté Duarte. Ele é professor auxiliar, portanto, é professor auxiliar e consultor para a área de geopolítica e análise de risco e segurança, é também comentador da RTP, é autor de 2 livros sobre as questões do jihadismo. O primeiro, No Crepúsculo da Razão, foi publicado em 2007, e o segundo é Jihadismo Global, das Palavras aos Atos, um livro de 2015 que problematiza esta questão do jihadismo. E uma vez que este é um fenómeno que chegou a nós, quisemos então discutir com ele as questões teórico-doutrinárias para percebermos como é que é este fenómeno, e entramos também na discussão sobre Cabo Delgado, porque é uma matéria que ele tem acompanhado. Confira então esta entrevista a seguir. Boa noite, professor. Bom, vamos refletir então em torno daquilo que está a acontecer em Cabo Delgado a partir daquilo que são as suas experiências académicas à volta disto. No livro Jihadismo Global, das palavras aos atos, reflete sobre o pensamento estratégico jihadista. Vamos começar pela parte etimológica do próprio termo jihadista. Ele é relativamente novo no léxico, portanto, e portanto, estamos perante uma espécie de um neologismo. A questão que eu queria colocar é de que se trata, efetivamente, quando falamos do jihadismo. Há um conceito de senso comum que todos nós temos, mas para quem estudou o fenómeno, uma explicação pode ajudar a uma melhor compreensão. Estaremos a falar do Islão violento que não respeita outras formas de pensamento, portanto, e que defende um pensamento. E o que é que defende um pensamento jihadista estratégico? Ora bem, quando nós falamos em jihad, estamos a falar de um termo que faz parte dos conceitos islâmicos, da doutrina islâmica, que nada tem a ver necessariamente com a violência. Jihad vem do verbo jahada e que, portanto, que implica necessariamente uma ideia de esforço, uma luta de mim contra mim. Portanto, aliás, um termo que é muito comum a outras religiões do livro, que no fundo tem a ver com uma ideia de esforço.
Jihadismo, aqui neste conceito, tem a ver, aqui se buscarmos às ideias de âmbito mais teológico, estamos a ver, enfim, supostamente há uma jihad maior e uma jihad menor. A jihad maior, ou que é, isto no mundo sunita naturalmente, tem a ver de facto com este esforço interno, que é a minha grande luta para eu me tornar, neste caso específico, um muçulmano melhor, uma melhor pessoa. A jihad menor tem a ver com a minha defesa da possibilidade ou a defesa da possibilidade de eu continuar a praticar a ação muçulmana. Isto é, se eu estiver num ambiente em que isso não é possível ser praticado e que isso está a ser posto em causa ou que estiver sob ameaça, eu tenho a obrigatoriedade de utilizar a violência também para garantir essa mesma possibilidade. Ora bem, mas isto dito de uma forma muito sintética, não é? Isto é preciso condições muito específicas, há uma realidade histórica, há uma exégese que tem que ser feita para que isso seja interpretado desta forma, e quando nós falamos o atual jihadismo, estamos a falar de um aproveitamento deste conceito de jihad menor, porque supostamente na narrativa jihadista, ou na narrativa destes grupos que professam o jihadismo, o Islão, ou aquela forma de Islão, encontra-se particularmente sob ameaça. E, portanto, há uma legitimidade de utilizar a violência em nome da possibilidade de se praticar aquilo que eles entendem por ser o bom Islão. Ora, isto não é novo, para todos os efeitos. É uma expressão relativamente nova na história do mundo islâmico, sem dúvida, mas não é novo aqui numa história de âmbito geopolítico. Porque, enfim, temos, por exemplo, no caso dos anos 20, com a Irmandade Muçulmana, no Egito, em que se praticava, se houve um apelo a este jihadismo, um jihadismo de âmbito mais local, no sentido em que se procurava combater a impossibilidade de localmente se praticar o Islão, fruto de uma presença progressiva do Ocidente, de um efeito colonizador, etc., e que depois, sobretudo a partir dos anos 80, não é? Depois da queda da União Soviética e da derrota da União Soviética no Afeganistão, há uma dimensão mais global do jihadismo. E, portanto, não é só localmente ou comunidades muçulmanas, ou determinadas comunidades muçulmanas que se encontram sob ameaça, mas é sim toda a Ummah, toda a comunidade muçulmana que na sua narrativa se encontra sob ameaça. E, portanto, faz sentido em que todo o bom muçulmano, isto na sua perspectiva, na perspectiva deles, deva obrigatoriamente praticar a jihad visando a defesa perante a impossibilidade de se praticar aquilo que eles consideram o Islão. Portanto, isto é uma espécie de justificação de âmbito teológico para esta prática. Não é? E, portanto, o jihadismo, sublinho, não é um excepcionalismo violento do Islão, depende efetivamente de condições sociais e políticas, e há determinados grupos que tomam vantagem dessas mesmas condições sociais e políticas, dando-lhe uma identidade da resistência islâmica, e dentro dessa identidade da resistência islâmica é passada a doutrina do jihadismo para legitimar a morte e a violência. Professor, no seu livro defende que o pensamento estratégico jihadista é incoerente. O que é que o leva a esta asserção? Bom, há aqui uma incoerência, enfim, que tem a ver com, por um lado, aquilo que se ambiciona e, por outro, a fórmula de o praticar. Não é? E, portanto, há uma incoerência desde logo no âmbito doutrinal, de uma forma teológica, porque se ambiciona qualquer coisa, mas depois, para a levar a cabo, essa situação varia muito com base em contextos locais. Portanto, para todos os efeitos, há uma espécie de incoerência de âmbito estratégico. E essa incoerência de âmbito estratégico passa-se a verificar muito mais a partir, depois do 11 de setembro, a partir da guerra global ao terrorismo, nomeadamente porque a guerra global ao terrorismo acabou por pôr em causa as estruturas base que levavam a cabo o jihadismo, particularmente a Al-Qaeda, impossibilitando uma cadeia de comando, impossibilitando a possibilidade de transmitir a doutrina diretamente e, portanto, foi impossível criar-se aqui uma estratégia coerente, lógica, verticalizada. E, portanto, perante essa impossibilidade, adoptou-se aqui uma perspectiva muito mais fluida, muito mais dinâmica e, entre aspas, muito mais liberalizada. Ou seja, em que, em última instância, se o Jeremias quiser ser, poderá eventualmente agir em nome da jihad. Não depende de uma cadeia de comando que lhe diga assim, você está a agir em nome de.
E, portanto, esta é aquilo que ele chama tal incoerência de âmbito estratégico. Agora, não obstante de ser incoerente de âmbito estratégico, não quer dizer que não seja funcional no cumprimento dos seus fins. Professor, outra questão que surge miúda na sua obra considera o jihadismo como um movimento cada vez menos homogéneo e mais híbrido, com muitas fraturas e debates internos. Como é que faz esta caracterização? Bom, é relativamente simples se nós olharmos para o esplanar dos movimentos jihadistas no mundo, em todo o mundo, não é? Portanto, percebemos que, como uma estratégia de sobrevivência das estruturas, dos grupos e da doutrina jihadista, teve que haver uma espécie de progressiva hibridização. O que é que eu quero dizer com esta hibridização? Teve que haver uma adaptação das perspectivas mais puras e teóricas daquilo que é considerado o jihadismo a realidades subversivas locais, fazendo aqui uma ideia de hibridização para permitir, ou seja, o que é que eu digo hibridização? Fundir agendas globais com agendas locais. E ao fundir a dimensão global e as ambições globais com dimensões locais, permitiu uma sobrevivência do movimento. E, portanto, posso-lhe dar um exemplo. O que acontece em Cabo Delgado, África, o que acontece em Cabo Delgado, o que acontece no estado de Borno, na Nigéria, o que acontece no Sahel, o que acontece na costa ocidental africana, é um exemplo disto. Portanto, estamos a falar de ressentimentos locais, de realidades locais, de contestação ao poder local, que, de repente, há uma espécie de parasitação por parte dos movimentos jihadistas globais, aqui representados ou pela Al-Qaeda ou pelo Estado Islâmico, que vão hibridizar progressivamente as suas agendas, juntando-se progressivamente aos movimentos locais, fazendo aqui uma espécie de fusão e dando aqui uma margem de abertura e de capacidade global. E todos ficam a ganhar. Os movimentos locais passam a ter um fulgor diferente e a ter uma dimensão também mais global. As estruturas globais mais enfraquecidas passam a ter bases de apoio de âmbito local, permitindo assim, ao mesmo tempo, uma capacidade de mundialização das suas atuações. E, portanto, esta hibridização é em si um exemplo de uma capacidade de adaptação, digamos até uma espécie de darwinismo organizacional, que as organizações jihadistas adotaram para poder sobreviver e, acima de tudo, ter uma dimensão global. Professor, poderíamos dizer então que a estratégia de subversão visa a corrosão tanto dos poderes instituídos, poderes soberanos, legítimos dos Estados, através do recurso à violência, ou podendo também não ser por via da violência. A questão que se coloca é, o que é que então procura o jihadismo? O jihadismo é claramente uma estratégia de subversão, procura a corrosão da relação de confiança com os poderes locais, neste caso, ou a corrosão da relação de confiança do poder instituído, para progressivamente, no vazio desse poder que perde legitimidade e confiança, eles próprios se tornarem o poder. Portanto, imagine isto uma espécie de dialética. E, portanto, o jihadismo é claramente uma doutrina de âmbito subversivo, não é? Que procura ser um contrapoder, e a melhor forma de ser contrapoder e de se tornar progressivamente um poder é através do uso da violência. Como é que chegamos àquilo que designa, que dá título ao seu livro de jihadismo global? Qual é o ponto de partida? Bom, o ponto de partida da ideia global de jihadismo, conforme eu disse, o jihadismo, inicialmente, digamos, o jihadismo, vamos chamar clássico, era essencialmente local, em que o inimigo desse jihadismo era representado essencialmente por governos ou poderes de países maioritariamente muçulmanos, mas cujo governo não era necessariamente muçulmano, seria mais laico. Não é? E daí, por exemplo, o caso do jihadismo, da forma como nós hoje o conhecemos, ter tido a sua gênese nos anos 20, particularmente em 28, com a fundação da Irmandade Muçulmana por Hassan al-Banna, no Egito. E, portanto, percebemos um pouco que por todo o mundo árabe ou islâmico, estes movimentos de âmbito subversivo eram essencialmente locais lutando contra o poder local,
instituído, neste caso específico no mundo árabe-islâmico, particularmente lutando contra o panarabismo, contra o nacionalismo árabe, não é? E, portanto, a gênese deste tipo de estrutura está aí. Ora, e temos aqui, quando é que isto começa a globalizar? Temos aqui dois grandes pontos de inflexão. O primeiro grande ponto de inflexão é 1979. Em 1979, como primeiro grande ponto de inflexão, tem 3 episódios que são episódios marcantes para esta ação global que o Jeremias perguntou. O primeiro episódio é a subida ao poder de Ayatollah Khomeini e a queda de Reza Pahlavi no Irão. O que é que isso vai fazer? Vem criar no mundo islâmico um novo ator, um novo player com pretensões globais que não são necessariamente nem árabes nem sunitas, e acaba por ganhar aqui alguma esfera de influência. Em reação, o mundo árabe sunita, representado no seu máximo pela Arábia Saudita, acaba por procurar ganhar influência um pouco por todo o mundo, ou por aquilo que nós chamamos o arco islâmico. E repare que a partir dos anos 80 há significativamente um conjunto de financiamentos provindos dos chamados petrodólares a instituições de caridade, a escolas, a mesquitas, de influência saudita. Particularmente aqui passando a doutrina Wahhabi, que, como sabe, é uma doutrina mais radical dentro do mundo islâmico. Isto é o primeiro episódio, isto depois tem consequências em cascata, não é? Mas isto é o primeiro grande episódio de 1969. Um outro episódio de 1979, que ajuda ao ponto de inflexão, tem a ver com o rapto de Meca. E esse rapto de Meca provou a cisão dentro do movimento islâmico, dentro do movimento islamista. Provou vários campos de militância, em que uma militância mais radical se poderia impor através da violência. O terceiro grande episódio tem a ver com a invasão soviética do Afeganistão. E detendo-me aqui pela invasão soviética do Afeganistão, porque é que isto é importante? Porque a seguir à invasão soviética do Afeganistão, há um apelo a uma jihad para combater o exército soviético. E há um apelo aos mujahideen para combaterem o Império Soviético. E um pouco por todo o arco muçulmano ocorrem vários combatentes estrangeiros, da Argélia, da Tunísia, das Filipinas, da Indonésia, da Arábia Saudita, do Iémen, para o Afeganistão, para combater, para integrar as fileiras dos mujahideen, para combater o exército soviético. Uma organização fundamental para catalisar esses combatentes estrangeiros, dando-lhes doutrina e ao mesmo tempo capacidade operacional, foi uma organização chamada Maktaba al-Qidamat. E esta mesma organização, que era liderada por um senhor chamado Sheikh Hazam, e o número 2 era Osama Bin Laden, empregava esses combatentes estrangeiros pelo Afeganistão. 79 é fundamental por estes 3 episódios. Acaba 89, implode o Império, os soviéticos saem do Afeganistão, final da Guerra Fria, e há este contingente da Maktaba al-Qidamat, que muitos deles regressam depois para os seus países de origem. E nos seus países de origem, muitos deles com dimensões de conflito local, passa esse conflito a ter um caráter mais islamista. E esse caráter islamista é muitas vezes insuflado por estes novos combatentes estrangeiros que regressam aos seus países. Portanto, é uma ideia de disseminação global do islamismo e da vitória jihadista que foi feita sobre o exército soviético. E repare que na transição dos anos 80 para os anos 90 e nas primeiras décadas dos anos 90, o Jeremias terá um conjunto de frentes abertas um pouco por todo o mundo que passam a ter uma influência islamista e jihadista. Seja a guerra civil da Argélia, seja a guerra da Bósnia, seja a guerra da Chechênia, seja os conflitos das Filipinas. E tudo isso passou a ter gente que proveio dessa dinâmica do Afeganistão. E agora temos o segundo ponto de inflexão, que é 1991 e 92, com a guerra da Argélia, com a guerra da Chechênia, com a guerra da Bósnia, do pós-Guerra Fria, nesse caso. Exato, já depois da Guerra Fria, e com a Primeira Guerra do Golfo. Ora, estas 3 primeiras
foram muitas vezes interpretadas como uma continuação da guerra do Afeganistão, como uma continuidade da luta impulsionada pela guerra no Afeganistão. E isto aqui é o primeiro ponto de ação global do jihadismo, que deixa de ter uma posição local para passar a ter uma posição global. E é fundamental nesta posição global, porquê? Porque, de repente, o inimigo já não é o governante ou o poder local, mas passa a ser, aqui, essencialmente, aqueles governos ou poderes que apoiam os movimentos locais, a saber, os Estados Unidos e o Ocidente. Então, a questão que eu colocava é, qual é, estava a colocar a dimensão, tanto do pós-Guerra Fria, na consolidação à escala global destes movimentos? A questão que eu queria colocar é, qual é o papel do 11 de setembro no exacerbar destes movimentos à escala mundial? O 11 de setembro, se pensar, é o grande evento paradigmático deste tipo de movimentos. Pense desde logo simbolicamente o que é o 11 de setembro. O 11 de setembro simbolicamente é um ator não estatal, pouco sofisticado, com uma capacidade bélica igual à da Idade do Bronze, portanto foram exatos para todos os efeitos, que tomam 2 aviões, neste caso eventualmente 3 aviões, não é? Portanto o terceiro avião que caiu, e atacam e desferem um golpe mortífero, ou quase mortífero, à maior potência mundial. A 3 níveis simbólicos. 1, poder económico ou financeiro, no caso do World Trade Center. 2, poder de defesa e poder militar, no caso do Pentágono. E o terceiro avião seria supostamente contra o Capitólio, mas terá caído na Pensilvânia. Isto é uma carga simbólica fortíssima. E, portanto, a partir daí acontecem, ou seja, o nosso mindset ocidental e securitário altera significativamente. Porquê? É um inimigo que não é representado por um Estado, é um inimigo não estatal, é um inimigo que, por sua vez, não parte de uma racionalidade à qual nós estamos habituados, ou logo a possibilidade de dissuasão não existe. É um inimigo pouco sofisticado, mas que ao mesmo tempo tem uma forte carga identitária. E, portanto, prova-se aqui que, não obstante a grande sofisticação, a nossa vulnerabilidade é muito grande. Portanto, o que o 11 de setembro vem provar é a vulnerabilidade total e absoluta do Ocidente a qualquer vontade. Professor, comecei pelos aspectos teóricos e doutrinários, porque, sendo este fenómeno novo, no caso específico de Moçambique, precisamos de compreendê-lo na sua dimensão histórica até, como narrou aqui. No seu livro de Jihadismo Global, define o jihadismo global como um movimento subversivo global que tem como principal forma de ação a insurreição e não o terrorismo. Eu queria perceber melhor esta asserção sua. Nós cá em Moçambique começamos por definir estes movimentos como movimentos insurgentes e de repente nos últimos tempos estamos a defini-los como movimentos terroristas. Que diferenças estruturais há entre uma ação insurrecional e uma ação terrorista? Bom, estamos aqui a entrar em questões puramente conceptuais. O terrorismo é uma forma de insurgência. Ok? E, portanto, o que é o terrorismo? O terrorismo é uma estratégia, ou melhor, uma tática de subversão violenta, não é? Mas que, fruto das suas características particulares, consegue, com relativa facilidade, desestabilizar o inimigo. Que características são essas? Característica 1. O terrorismo usa a violência ou a ameaça do uso da violência. Característica 2. Utiliza essa violência contra uma população não beligerante. Por não beligerante entendemos civis e forças armadas que não estejam em ambiente de guerra. 3. Esta violência é sempre motivada por princípios e por fundamentos de âmbito ideológico, sendo que a dimensão ideológica pode ter um fundamento mais político ou até eventualmente uma dimensão de caráter mais religioso. 4. Normalmente são levados a cabo por grupos ou indivíduos que se movem cripticamente, isto é, porque estão ilegais, porque não são reconhecidos, porque querem a destruição da sociedade, movem-se criticamente na sociedade que eles próprios querem depor. Ora, isto são as principais características de uma ação terrorista. Agora, o terrorismo é essencialmente um modus operandi.
É um modus operandi característico de movimentos de insurgência, de movimentos de âmbito subversivo, que, consoante a capacidade, a oportunidade e o teatro de operações, assim utilizam o terrorismo ou outro tipo de forma de guerra irregular. Portanto, deixe-me explicar, se me permite. Comparar o terrorismo à insurgência são questões que não são necessariamente comparáveis, porque o terrorismo é um método da insurgência. E aqui falamos de insurgência, aqui utilizando talvez a tradução mais anglo-saxónica insurgency, mas talvez, parece-me a mim, pelo menos na minha leitura, o termo mais correto seria subversão armada. E, portanto, o terrorismo é uma forma de subversão armada. Olhamos para Cabo Delgado, e em Cabo Delgado há, obviamente, uma ação de subversão armada, mas que ainda não chegou, eventualmente, ao patamar da chamada guerra civil. Ainda não chegou. E, portanto, ainda não chegando ao patamar da guerra civil, o tipo de modus operandi privilegiado pelos insurgentes, pelos atores que procuram a violência em Cabo Delgado, tem sido, essencialmente, ações de âmbito terrorista. Vamos agora mais especificamente falar sobre Cabo Delgado. Quis começar pelos aspectos mais genéricos, mais teóricos. Li o seu artigo dizia que há uma gramática comum na insurgência jihadista, nomeadamente em África, e diz que ela não nasce do nada, parasita ressentimentos autóctonos contra o poder central, catalisa-os numa identidade e depois dá-lhes estrutura na forma de sublevação islâmica. Portanto, pelo que eu percebo, defende que este é um conflito essencialmente interno e que o Estado Islâmico apenas veio explorá-lo nas suas dimensões, dando-lhe, tanto, esta identidade islâmica jihadista. O que é que fundamenta esta sua... Certo. Questão 1. Há uma gramática, de facto, que é comum do jihadismo, não só em África, mas noutras geografias. Conforme nós falámos há pouco, a tal hibridização. E, portanto, o jihadismo, para poder ter margem para continuar e eventualmente crescer, precisa, como qualquer ação, como qualquer modus, como qualquer atuação subversiva, precisa de explorar o ressentimento. E, normalmente, os ressentimentos são essencialmente locais. Não é? Quer dizer, permita-me aqui a brincadeira, o Moani não está necessariamente ressentido, ou os Machababs não estão propriamente ressentidos com a situação de Washington ou com o papel de Washington, mas sim efetivamente com situações locais. E essa situação local, resultante de questões políticas, de questões sociais, depois poderemos falar mais à frente, é explorada para garantir a possibilidade de continuidade da luta, crescimento e recrutamento. Questão 2. E essa gramática é uma gramática que é comum por parte do jihadismo. Okay? Portanto, que ele parasita este tipo de ressentimentos para ter continuidade e ter margem de aceitação e de inserção. Questão 2. Eu tenho algumas dúvidas da presença do Estado Islâmico em Cabo Delgado. É inconclusivo. O que não quer dizer que, se houver factos ou um facto que me prove o contrário, não mude ideias, obviamente, mas para mim ainda é inconclusivo. E as reivindicações que são feitas a miúdo cada vez que há um ataque, incluindo este que aconteceu agora em Palma, como é que se explicam? Pois, é que isto é muito discutível, sabe? Duas questões. A primeira, o facto de o Estado Islâmico, do grupo do Al-Shabaab, ter feito a Bayat, a jurada fidelidade ao Estado Islâmico, e o Estado Islâmico ter reconhecido essa fidelidade, não quer dizer que haja uma ingerência em termos de comando, doutrina e dimensão operacional do Estado Islâmico nessas realidades. Basta ver como exemplo, em 2016, por exemplo, cerca de 60 grupos tinham jurado fidelidade ao Estado Islâmico e a probabilidade do Estado Islâmico exercer comando sobre esses 60 grupos é reduzida. Portanto, isto invalida. Outra questão das redes sociais. Desde novembro do ano passado, não tinha havido qualquer tipo de manifestação de âmbito
nas redes sociais, na AMAC, ou mesmo na Al-Furqan, do Estado Islâmico, relativamente ao que se passa em Cabo Delgado. E eles sempre foram extremamente contidos com a questão de Cabo Delgado. 3, ainda relativamente às redes sociais. Esta notícia, ou esta ligação, ou as imagens que saíram relativamente ao ataque de Palma provaram-se ter sido falsas. Porque não é Palma, mas sim Mocimboa da Praia, as fotografias, e por outro, não é agora, mas sim em agosto de 2020. Portanto, a questão das redes sociais e a questão da Bayat não é um argumento válido. Outro ponto para ter em conta relativamente à presença do Daesh. Em termos doutrinais, em termos teóricos, é importante que se diga isto. É importante que se diga isto. A maior parte dos machabados são essencialmente corânicos em termos doutrinais. Ou seja, que eles não admitem outra fonte de verdade e de ortodoxia que não o Corão. Ora, a doutrina do Daesh não é necessariamente corânica. Considera os Hadith e a Sunnah. E, portanto, desde logo em termos teológicos, há uma diferença significativa. Não que isso seja importante, mas há uma diferença em termos doutrinais. Outro ponto fundamental a ter em conta também relativamente à questão da presença do Daesh é que quando foram feitas, por exemplo, declarações, lembro-me de uma declaração em maio do ano passado, na sequência das ocupações em Mocimboa da Praia, enfim, estavam aqui o Atini, mas há tradução. Bom, os machababos, quando intervêm, ninguém fala da Jihad global, ninguém fala assim de um califado universal, falam essencialmente contra Maputo e contra o presidente de Moçambique. Portanto, nas suas reivindicações, a dimensão que é semelhante a outros movimentos que são sim ligados com o Daesh, onde há efetivamente uma doutrina comum, a ideia do califado global, etc, etc, isso existe. Ali não. E, portanto, provando factualmente, então, não há... Quem são estes, professor? Deixa-me concluir. Exato. Não há aqui nada que prove essa ligação. E depois temos um outro ponto que é muito importante e que muitas vezes é descurado. O modus operandi dos machababos não é muito igual ao modus operandi de grupos ligados ao jihadismo global. Desde logo por 2 elementos que são fundamentais. Elemento 1, não há ataques com Shahid, isto é, ataques suicidas. 2, não há, por regra, dispositivos explosivos improvisados, que é um modus operandi característico da Jihad global, característico do Daesh e característico da Al-Qaeda. Não acontece naquela região. Outro ponto fundamental, e para concluir, o Daesh, neste momento, não tem capacidade operacional para poder comandar e para poder fazer influência sobre este tipo de realidades, como por exemplo é o caso de Moçambique. Portanto, eu sou muito cético relativamente à presença do Daesh naquela... O que não quer dizer, volto a dizer, o que não quer dizer que haja elementos que comprovem o contrário, ou até que haja aqui uma outra influência para dar um cunho jihadi a esta sublevação no norte de Moçambique. Professor, então, quem são estes grupos? Quais são os seus elementos identitários? E qual é a sua base de apoio logístico? Porque, sobretudo, a partir de 2019, estes grupos aumentaram, o seu nível de violência aumentou exponencialmente. Claro. O que é que sustenta, então, estes grupos não estando ligados ao Daesh? Ouça, eu vou ter aqui, isso é especulativo. Bom, não é especulativo quem eles são, é especulativo é quem os apoia. Quem é que eles são? Têm essencialmente uma dimensão étnica, moanis e macuas, portanto, daquela região de Cabo Delgado, enfim, com uma identidade muito swahili, portanto, uma identidade ali próxima da costa swahili. Estamos a falar, enfim, de uma etnia específica, de uma faixa geracional essencialmente jovem, com características sociais específicas. Essas características sociais específicas são a ausência da possibilidade do cumprimento de uma expectativa, por outro lado, gente que está desempregada e que tem pouca fonte de rendimento e que, portanto, com relativa facilidade, por uma questão de custo e oportunidade, pode integrar neste tipo de movimentos na garantia da possibilidade de se alterar a sua condição de vida. Ok? Quem os apoia
que indiscutivelmente neste último ano ganharam em sofisticação e em capacidade operacional. Quem os apoia e quem os financia, honestamente, só entraremos aqui no foro da especulação. Mas não me parece de todo que seja o Daesh. Podemos especular, por um lado, que sejam questões internas, por outro lado, podemos especular que sejam organizações de âmbito criminoso que tenham interesse na instabilidade da região para continuar nas suas fontes lucrativas, e por outro considerar eventualmente uma dimensão regional que também tenha interesse nessa mesma instabilidade. Mas qualquer facto concreto que eu diga sobre isto será puramente especulativo. Portanto, não tem qualquer tipo de dimensão conclusiva que me permita inferir quem é que apoia este tipo de movimentos. Há uma coisa que é consensual, é que os objetivos operacionais do grupo mudaram a partir de uma determinada altura. Houve uma sofisticação, como o próprio professor admitiu aqui, uma outra capacidade de planeamento. A forma como atacaram agora a Palma mostra claramente uma enorme capacidade de planeamento. A mudança de foco, inicialmente atacavam populações civis, atingem estruturas de governo, forças de segurança. Isto indicia, então, que é uma organização com uma estrutura organizacional de um nível muito elevado. Parece-me que sim, sem dúvida. Portanto, há aqui uma estrutura com algum peso significativo, não é? Agora, quem os apoia, entraremos aqui no foro especulativo, obviamente. Sabemos que, segundo a narrativa mais comum, apoio do Daesh, e fazem parte da chamada Wilayat da África Central do Daesh, que compõe dois grupos, quer o Al-Shabaab, quer no Congo as Forças Democráticas Aliadas. Bom, mas entre um grupo e outro estamos a falar de cerca de 1.500, 1.600 quilómetros de selva densa, e portanto a possibilidade de ligação entre os dois é difícil. Não obstante, e eventualmente haja uma ligação lacustre, se especula sobre uma ligação lacustre entre um grupo e outro. Portanto, isso aí será especulativo. Quem os financia é pensar, penso eu não quero entrar aqui, volto a dizer, em especulação ou teorias da conspiração, mas é perguntar quem de facto tem interesse que Cabo Delgado esteja instável e a exploração de gás natural e de outro tipo de riquezas, particularmente pedras preciosas, seja posta em causa. E eventualmente talvez encontrar aí essa mesma resposta. Professor, uma outra questão, como é que se combate a insurgência? Os nossos países têm exércitos muito frágeis, por razões de ordem histórica. Ainda ontem o Presidente admitia que houve um enorme desinvestimento nas últimas décadas das Forças de Defesa e Segurança, nomeadamente a partir do Acordo Geral de Paz. A questão é, será uma mera ação militar que vai nos levar à erradicação do jihadismo? Não me parece que seja só uma questão militar. É também uma questão militar. Nós estamos aqui a falar do combate ao extremismo violento. E o combate ao extremismo violento, já se sabe, tem que ser um combate altamente abrangente, em que há dimensões de âmbito social, há dimensões de âmbito de desenvolvimento, há dimensões de âmbito político que têm que ser aplicadas nesse tipo de atuação. A dimensão militar é apenas aplicada numa pequena parcela, isto é, na evidência violenta desse movimento. Imagine um iceberg. Aquilo que vê é a ponta do iceberg. E essa ponta do iceberg, no movimento de insurgência, como o caso de Cabo Delgado, o que vê é apenas a violência. Há todo um conjunto de situações que sustentam e que justificam e que legitimam essa violência que têm que ser combatidos. E não pode ser só feito de âmbito militar. Portanto, há uma intervenção social que tem que ser feita, há uma intervenção de âmbito político que tem que ser feita, e isto sempre tudo em articulação com as Forças Armadas e em articulação com as Forças de Serviço de Segurança e, naturalmente, também com a Intelligence. E, portanto, há lições aprendidas, lessons learned, que podem ser perfeitamente aplicadas à realidade de Cabo Delgado. Sublinho, a dimensão militar só não é suficiente. Porquê?
Porque nós temos que perceber que a motivação deste tipo de atuação reside essencialmente na ideia, no ressentimento. E o ressentimento não se combate somente com violência, ou com contra-violência. O ressentimento combate-se com razões para evitar ter esse próprio ressentimento. Porque mesmo que se erradique determinada forma de violência, há sempre danos colaterais que podem causar outro tipo de ressentimento, e esse ressentimento pode causar radicalização, e a radicalização pode dar origem a extremismo, e o extremismo pode dar origem à violência, e a violência à violência organizada, e por aí adiante. E, portanto, naquilo que normalmente se chama o combate ao extremismo violento, são abordagens muito abrangentes, cooperativas, com vários atores que colaboram permanentemente para evitar